Bom dia, começando mais um momento Café com Deus. Glória a Jesus, paz do Senhor, meus irmãos. Você que quer pregar a palavra de Deus com clique, compartilha, assina o sininho, compartilha e dê o like. Glória a Deus. Ajuda-nos a levar o Evangelho de Deus para as pessoas que ainda não têm conhecimento. Meus queridos, aqui em Santa Maria, Distrito Federal, nós estamos congregando na Igreja ADJ, Assembleia de Deus, Discípulo de Jesus, ali na 315 de Santa Maria Norte, igreja pastoreada pelo pastor Ivanilson Ambrosio e sua esposa, pastora Ivanete. Glória a Deus. Hoje, meus queridos, nós vamos estar falando de as desculpas de Moisés. Foi várias desculpas que Moisés deu. No livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 11, que diz: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés contestou, quis dizer para Deus que ele era incapaz. Quem sou eu? Mas eu quero dizer que quando Deus separa, quando Deus prepara, quando Deus quer, não adianta, é você mesmo, Moisés, que vai. No livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo de 1 a 23, que vocês podem ler, nós lemos apenas o 11, mas diz: A vida de Moisés, o quem é quem da fé. Ele se iniciou junto a um arbusto ardente em conversa com Deus. Moisés não disse ousadamente: Sim, Senhor, que tua vontade seja feita. Ele não falou diretamente com Deus que ele estava preparado para ir. A conversa foi mais ou menos como: Senhor, não podes enviar outra pessoa? Ainda outra desculpa de Moisés. O senhor não pode enviar outra pessoa, tem que ser eu. A imagem poderosa de um príncipe egípcio, profeta e chefe militar que libertou milhões de pessoas da escravatura é aquele que nos vem das histórias de nossa infância. Veamos que a figura de um caráter supra-real e pensamos. A gente pensou que Moisés, ele devido a uma pessoa que estava ali a par, que estava junto, criado ali como um príncipe, ele era um príncipe, que Moisés estava apto a tudo, mas quando a coisa pega mesmo, que Deus separou ele já estava separado desde o ventre da sua mãe, e nunca poderia ser como ele. Mas uma leitura acurrada da narrativa bíblica nos ajuda a ver Moisés sob a luz mais realizada, a luz mais realista. E essa imagem, sem diminuir o impacto que ele teve na história do mundo e da salvação, nos dá esperança, coragem e fé. Glória a Deus. Moisés cresceu como um príncipe do Egito, mas fugiu de Faraó depois de ter interposto numa briga entre um hebreu e um egípcio, e matando esse último. Tendo fixado o exilado e deserto por cerca de 40 anos. Moisés, com 80 anos, essa altura da narrativa, estava pastoreando ovelhas próximo ao Monte Horebe e quando viu algo estranho. Moisés viu algo estranho, aí foi aonde começou a intimidade de Moisés com Deus, a seriedade. Deus chegou nele, falou: é você mesmo. Ele teve as suas desculpas, tentou ter as suas justificativas, mas não resolveu muito não. Ele era separado, foi separado por Deus e cumpriu realmente o que Deus determinou para Moisés. Ele tinha ouvido os clamores do seu povo. Olha só, Deus recebe, meu irmão, através de um pensamento seu. Você muitas vezes pensa: oh meu Deus, está passando tanta dificuldade, estou passando. Olha, eu quero dizer que na hora certa, Deus é justo e fiel para te abençoar. Assim como ele ouviu o clamor daqueles povos ali do Egito, ele foi lá e ele falou: é Moisés mesmo que eu vou separar para tirar. Ele tinha ouvido os clamores do seu povo por causa da opressão da escravidão egípcia e vieram para resolver a situação.
Moisés vai resolver para vocês, eu vou separar e separei ele, é ele que vai. O Senhor queria que Moisés se unisse a ele na libertação do seu povo. Nesse ponto, Moisés começou a apresentar uma série de desculpas, algumas das quais podem parecer familiares a você. Meu irmão, Deus não leva, ele não quer os preparados, porque não tem preparado. Ele prepara e vai, ele lapida a pessoa e manda, tá? Não adianta querer. Aí Moisés pega e fala: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Boa pergunta, Moisés. Boa pergunta. Moisés tinha estado apacentado ovelhas durante 40 anos e o pensamento de um pastor a quem os egípcios, a quem os egípcios desprezam, ir falar com o rei, era contrário do seu protocolo usual. Um pastor de ovelhas chegar e falar com o rei. É Deus mesmo, irmão, não adianta não. Quando Deus prepara, ele prepara mesmo, dá lugar para ele, né? Deus não somente prometeu sua presença, ele também deu a Moisés a certeza de que sua missão seria bem sucedida, mesmo na presença de um rei terrestre. Ele não tinha razão para temer ou sentir-se inferior, contudo Moisés não entendeu a coisa dessa maneira. Deus vai. O bom professor leva seu aluno para apresentar um trabalho, mas ele está lhe dando um suporte. Como Deus deu suporte para Moisés, Deus deu a coragem, preparou Moisés e falou: se eu vou também, pode ficar tranquilo, aonde você estiver eu estarei junto, Moisés. Eis que quando for os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual o seu nome? Que lhes direi? Outra boa interrogação. Se você for dizer a centenas de familiares, de pessoas que foi convidado a comandar a sua libertação, seria bom ter o nome da pessoa de quem você recebeu tal autoridade. Também os nomes eram muito importantes para a mentalidade sêmita, porque desviariam o caráter do indivíduo. A resposta de Deus: eu sou o que sou. A resposta de Deus: eu sou o que sou. As Escrituras, depois de Deus se ter revelado a seu povo, eles frequentemente o desviavam de uma nova maneira. À medida que eu ia conhecendo meu forte libertador, minha esperança, Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. Meu irmão, confie em Deus, somente em Deus. Ele fará tudo o que você almeja. Os judeus sempre reconheceram eu sou como nome que distinguia o Deus verdadeiro dos deuses falsos. Não havia engano sobre quem enviava Moisés em sua missão. Deus não apenas disse quem ele era, mas também exatamente a quem falar, o que dizer, e que deu a garantia de que eles ouviram. Agora Moisés está pronto para a sua missão. Bem ainda ou não? Moisés está pronto para a sua missão. Glória a Jesus. O que acontece com você? Tem você se valido de qualquer da desculpa de Moisés no diálogo com Deus? Está tendo dificuldade em confiar a Ele? É capaz de qualificá-lo para trabalhar no qual o chamou? Essas perguntas para você. Se Deus quisera criaturas perfeitas para cooperar com Ele, poderia ter usado anjos, que os anjos são perfeitos, mas Deus não queria os anjos, Deus queria o homem, porque Deus fez o homem à semelhança dele, né? Então, quando ele prepara, ele capacita. Quando ele separa, ele capacita e vai. Mas em vez disso,
Ele nos escolheu. Se permitirmos que o Senhor trabalhe por nosso intermédio, tornar-nos em uma evidência inquestionável no seu poder. Glória a Jesus. Pela obediência, Moisés tornou-se um líder poderoso o suficiente para mudar ou usar da história. Ainda mais importante que ele tornou-se possante homem de fé. Glória a Deus, que participou com Deus da história da salvação e que foi ressuscitado e levado para o céu, porque Deus o considerou seu amigo. Deixa Deus considerar seu amigo, deixa Deus trabalhar na sua vida, meus queridos. É melhor com Deus do que sem Deus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é nossa rocha e nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Se você gostou desta mensagem, amigos, compartilha com 10 ou 20 ou 30 pessoas. Quanto mais você compartilhar, vai lá na setinha, a setinha que está dando para o lado direito, clica nela e compartilha, compartilha com o seu WhatsApp, adicione o sininho para você que está ouvindo e seja um ouvinte da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém, Senhor.